Bom, então boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite oficial agora, né? Porque a gente já estava conversando um pouquinho antes, né? Bem-vindos ao novo semestre. Tem alguns aqui que estão começando o último ano, o nono período, e tem alguns aqui que estão começando o último semestre do curso, o 10º período. Então sejam muito bem-vindos, tá? É muito bom ter vocês aqui. Eu gostaria, na verdade, que vocês abrissem as câmeras. O que vocês acham? Vamos abrir as câmeras, pessoal? Hein? Quero ver a carinha de vocês. Olha a Carol. Oi, Carol. A Carol já fechou também, pô. Que é difícil, professor. Tá. E o resto, pessoal? Cadê? Eu tô achando que vocês só deixaram o avatar aí. Opa, Matheus, isso daí. Eu tô achando que vocês só deixaram o avatar e saíram. Ô, Maria Eduarda, tudo bem? O João também está no ônibus, olha que legal. Ó, tem mais gente querendo entrar aqui. Oi, Caroline, tudo bem? É bom ver vocês, porque daí, quando... Oi, Andréia! Isso daí. Quando eu encontrar com vocês lá pelo corredor, eu sei mais ou menos a carinha de vocês, né? Professor, é complicado, porque assim, até meu filho também está fazendo universidade, e ele falou assim que encontrou com um ex-professor do colégio dele, e daí o professor não reconheceu ele. Eu disse, meu filho, quem que é professor tem centenas, algumas vezes milhares de alunos. Não dá para guardar todos os caras, né? É difícil, mas a gente tenta, a gente tenta. Vamos lá. Então, eu queria então desejar dar as boas-vindas para vocês em mais um semestre. Eu tenho, não sei se vocês já notaram, se já fuçaram lá no AVA, eu sempre coloco um PowerPoint da minha aula, né? Depois do lado do PowerPoint tem um lugar para gravação. Então, quando eu termino essa aula, eu baixo a aula, coloco no YouTube e coloco o link da aula no YouTube. É interessante, né? Quando começou a pandemia, gente, aí eu vou falar umas coisas aqui para vocês, o professor Klaus e as histórias dele, tá? Outra coisa, quando o professor Klaus conta piada, vocês têm que rir, tá? Gente, de verdade, é o professor que tá, por mais idiota que seja a piada, vocês têm que rir. Bom, olha aí, a André já participou, ó, o Matheus também. Ó, estão rindo já. Mas, gente, vocês não vão acreditar, mas assim, eu fui ter o meu primeiro computador no meu mestrado, né? Antes do mestrado eu não tinha computador, né? Eu mal sabia mexer com as coisas. Eu comecei o meu mestrado datilografando na máquina de escrever. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Eu ainda tenho a máquina de escrever aqui em casa, a Andrea sabe. Eu ainda tenho a máquina de escrever aqui em casa, que era do meu pai, só para vocês terem uma ideia, meu pai já morreu faz 25 anos, mas que era do meu pai, e eu, uma vez, quando meus filhos eram pequenos, agora já são adultos, mas quando eles eram pequenos, fui mostrar de minha filha, que acabou de fazer 17 anos, ela falou assim, nossa, pai, você digita e já imprime ao mesmo tempo, né? A máquina de escrever era um sarro. E assim, eu não tenho essa intimidade com a tecnologia como vocês têm hoje em dia, né? Eu não consigo tirar todos os recursos que são possíveis de tirar da tecnologia, né? Então, algumas vezes acontecem uns cracks, mas hoje o professor Klaus é até youtuber. O professor Klaus tem um canal no YouTube com todas as aulas que ele vai gravando ao longo do tempo. Então, o aluno pode voltar lá no meu canal, como que era a aula. Já teve gente de outros lugares que entrou nas minhas aulas e daí me mandou, professor, eu estou com dúvida nisso. Eu não era nem aluno da Andrade, né? Claro que é modo de dizer, né, youtuber, gente.
Todas as minhas aulas estão gravadas lá no YouTube, e daí eu coloco o link lá no AVA, né? Para vocês terem ideia, como eu sou aficionado, detalhista, conhecedor de tecnologia, o nome do meu YouTube é Professor Klaus. Nossa, que criatividade imensa, né? Obviamente. Então, assim, eu coloco lá no PowerPoint no AVA, e daí a gente tem a aula, grava, coloco no YouTube, depois eu coloco, normalmente no dia seguinte, tá? Porque demora até baixar do YouTube, para baixar do Google Meet pro meu computador, e depois o meu computador para o YouTube. Então, eu normalmente deixo para colocar a aula no dia seguinte, mas aí vocês estão à vontade para reassistir a aula, se quiser. Nossa, eu adoro a aula do professor Klaus, eu vou assistir 10 vezes cada aula. Estejam à vontade. Podem assistir 10 vezes cada aula minha, tá, gente? Bom, aqueles que entraram depois, boa noite, eu sou o professor Klaus. Então, agora eu vou começar a passar meu PowerPoint, e daí a gente vai conversando. Olha, eu avancei já. Eu até tenho uma mesa digitalizadora. Olha só, então eu fico conversando com vocês com o PowerPoint, e daí quando eu preciso fazer alguma observação, escrevo no PowerPoint, circulo alguma coisa, faço um desenho. Mas, por favor, me perdoem, eu não sou arquiteto, então os meus desenhos não são bonitos como os de vocês, tá? Em primeiro lugar. Então, me perdoe se meus desenhos não saírem tão bons assim, né? Mas isso ajuda, vários alunos já me falaram que a mesa digitalizadora, quando eu deixo algo mais, como se diz, mostro algo mais importante e tal, o aluno consegue perceber a ideia melhor, tá? Então, se vocês notarem que estou escrevendo lá no PowerPoint, é a minha mesa digitalizadora. O professor Klaus já está avançando. Já está indo da idade da pedra para a idade do bronze. Um dia eu chego ao tempo contemporâneo, né? Vamos lá. Alguma pergunta até agora, pessoal? Uma pergunta até agora? Não, professor. Gente, antes que eu me esqueça. Professor Klaus, eu já vou dar o meu nome completo para vocês. Eu sou filho de alemão, tá? Literalmente, meu pai veio adulto da Alemanha, lá por 1955, 57 e tal, depois, inclusive, se naturalizou brasileiro. Eu tenho nome alemão, mas eu falo pra caramba, tá? Ainda mais das coisas que eu gosto de falar. Caroline, todo mundo fala que eu tenho sotaque. Eu não me conformo com isso. Eu não tenho sotaque. Eu sou curitibano. Sério mesmo, eu não tenho sotaque. Todo mundo fala, eu não sei de onde vocês tiram que eu tenho sotaque, pô. Professor, você parece os catarinenses falando. Eles falam bem parecido com você. Não, catarinense não, por favor. Não, tô brincando. Tem muito alemão lá em Santa Catarina, né? Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, inclusive. Se vocês não foram lá, vão, porque é muito legal Pomerode. Mas eu sou curitibano, graças a Deus eu sou curitibano, nascido em Curitiba. Eu digo que eu não sou brasileiro, eu sou curitibano, né? A minha mãe também é curitibana, mas também é filha de alemão, tá? Então aqui na família todo mundo fala alemão. Durante o meu mestrado eu fui para a Alemanha, durante o meu doutorado eu fui para a Alemanha, até... e com tantas historinhas do professor Klaus, se vocês não se importam. No meu mestrado, eu fui fazer um estágio numa cidadezinha na antiga Alemanha Oriental. Já tinha se reunificado, recém-reunificado, em 1993. O muro caiu em 89, a reunificação foi em 90, eu fui em 93 para lá. Que bom, cara, porque vocês vão ouvir muita história. Mas eu fui numa cidade... essa história eu nunca comentei com nenhum aluno, porque não interessava. Para vocês de arquitetura interessa. Numa cidadezinha
não é muito pequena, mas não é grande, chamada Görlitz. Fica na fronteira com a Polônia, literalmente na fronteira com a Polônia. Do local onde eu estava estudando, eu abri a janela via Polônia. Tem o rio que separa a Alemanha da Polônia, do outro lado do rio já é Polônia. E Görlitz é uma cidade antiga e ela não foi destruída durante a guerra. Para dizer que caiu bomba lá, caiu uma bomba em Görlitz inteira. E Görlitz não era uma cidade industrial, até hoje não é uma cidade industrial, não tinha nenhum interesse militar. Então os aliados não destruíram Görlitz. Só que Görlitz ficou na mão da Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental não fazia nada em termos de construção. Ela fez conjuntos habitacionais, ela tomou todas as casas, né? Não existia mais, durante um bom período não existia mais. Que legal. Mais alguém fala alemão aí, ó. Não existia propriedade privada durante um bom tempo, depois eles começaram a liberar um pouco de propriedade privada, mas eles tomaram todas as casas da cidade, casas antigas. Então, quando eu fui estudar lá em 1993, eu vi casas muito, muito antigas que estavam no mesmo estado que estavam antes da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, tinha uma casa lá de mais de 500 anos. E bem no período que eu estava lá, a casa estava sendo reformada. Mas durante todo o período comunista, a casa não foi reformada. E era, assim, bem interessante. Eu passeava na cidade com os meus amigos alemães, e eles me explicavam. Olha, a casa... você vê uma casa de 3 andares, por exemplo, tem o térreo mais 3 andares, o primeiro andar todo decorado por fora, o segundo andar menos decorado, o terceiro andar sem nenhuma decoração, né, por fora, né, debaixo das janelas e tal. Eles explicavam, olha, a família morava no primeiro andar, daí no segundo andar tinha alguns cômodos e tal, e no terceiro andar moravam os empregados. Então, onde que moravam os empregados não tinha nenhuma decoração, etc. Então, e várias histórias assim. Eu sempre digo até hoje para os meus amigos, para as pessoas, que se você quer uma aula de história de arquitetura, vão para Görlitz. É uma cidade magnífica para um estudante de arquitetura, para um arquiteto. Né? Se você quer saber um pouco mais dos diferentes estilos e tudo mais, porque a cidade não foi destruída na Segunda Guerra. E boa parte das cidades na Alemanha foram literalmente destruídas. Então, quando você vê uma casa em estilo antigo, na verdade a casa é nova, da década de 40, 50, da década de 50, normalmente final da década de 40, começo da década de 50, mas ela foi reconstruída no mesmo estilo antigo, né? Já com algumas modernidades por dentro, etc. Então, Görlitz não. E eu morei numa casa de família que o dono da casa era mestre encanador. Não era encanador comum como a gente conhece no Brasil. O cara tem que fazer curso, tem isso, tem aquilo. Leva até 10 anos ou mais para se tornar mestre encanador. E quando a Alemanha se reunificou, ele foi ajudando no saneamento, na reforma das casas antigas que a Alemanha Oriental foi deixando de lado. Né? Eu tive então uma oportunidade muito grande de ver isso muito de perto, como foi a reconstrução da Alemanha Oriental, das casas, a arquitetura e assim por diante. Numa cidade um pouquinho maior, por exemplo, Dresden, a 90 quilômetros da onde eu estava, a cidade inteira foi destruída, e quando eu fui visitar a primeira vez a cidade em 93, eu vi a principal igreja da cidade ainda em escombros. Ela foi destruída pelos aliados em 1945, um pouquinho antes do final da guerra, e o governo da Alemanha Oriental deixou escombro bem no meio da cidade.
e daí eles começaram a reconstruir, agora a igreja foi reconstruída. Mas é bem interessante essa questão da arquitetura e tudo mais para estudar. Talvez vocês já tenham visto a cidade de Görlitz, onde que eu morei durante... fui fazer um estágio lá durante o meu mestrado. É a cidade onde foi gravado o Hotel Budapeste. Acho que é Grande Hotel Budapeste. É um filme bem famoso americano. E ele foi gravado nessa cidade. A cidade, até hoje, ela é utilizada para gravar muitos filmes, porque ainda mantém a arquitetura antiga, original, tá? Não é que foi reconstruída, é a arquitetura antiga, original. Como Praga, por exemplo, muitos lugares de Praga, na República Tcheca, ou Budapeste, na Hungria, só que essas são cidades muito grandes, é mais difícil filmar. Em Görlitz é uma cidade pequena, é mais fácil filmar, então eles gravam muitos filmes lá. Inclusive o Grande Hotel Budapeste, o Hotel Budapeste, né, que é o centro do filme, era uma antiga loja de departamentos. Quando eu fui estudar lá, era loja de departamentos ainda. E depois a loja de departamentos foi desativada e eles aproveitaram para filmar que era o ambiente do hotel propriamente dito. Então assistam esse filme, é muito legal. Vocês vão ver a cidade muito, muito legal do ponto de vista de arquitetura, onde que eu já morei. Tá? Então, assim, não estou vangloriando, não, pelo contrário, essa é um tipo de experiência que seria muito legal todos vocês terem, né? A parte da arquitetura, as diferentes épocas dos estilos de arquitetura, né? Estão presentes lá nessa cidade, bem legal. Bom, eu vou então compartilhar aqui a minha apresentação, compartilhar os meus slides. Eu acho que vocês estão vendo. Pessoal, eu vou pedir desculpas, uma coisinha para vocês. O meu computador, eu não sei exatamente o que é, se é o Google Meet que não combina direito com o meu computador, ou se é o meu PowerPoint, mas ele não consegue mostrar totalmente tela cheia, tá? Então, eu não consigo colocar totalmente em tela cheia. Ele aparece assim, mas acho que vocês conseguem ver bem o slide, né? Hein, pessoal? Vocês conseguem ver bem o slide? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu falei para vocês que meu nome é meio complicado, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu só selecionar aqui a cor. Eu sempre uso o vermelho e uma espessura um pouquinho maior do que o padrão. Então, vocês viram que o meu nome é meio complicado. Klaus Dieter Zauter. O IE se pronuncia como I, e o Zauter, apesar de ser S, se pronuncia como Z. Tá? Então, Klaus Dieter Zauter. Como vocês viram, é bem alemão. O meu sobrenome é Zauter, tá? Klaus Dieter é nome composto, tá? Então, mas não precisa me chamar de Klaus Dieter. Pode me chamar só de Klaus, sem problema algum. Falando um pouquinho sobre mim, eu falei para vocês que eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais. E eu vou lecionar a disciplina de estudos ambientais e sustentabilidade para vocês. Eu já sou formado há um bom tempo, a minha turma acabou de completar 30 anos de formatura. Eu me formei em abril de 92. Mas eu enveredei para a área ambiental. Apesar de ser engenheiro agrônomo, fui para a área ambiental, tá? Então, eu já trabalho com a área ambiental, com gestão ambiental, com a questão ambiental, há mais de 20 anos, tá, gente? Inclusive como professor universitário.
eu sou professor universitário há 23 anos, 23 anos, e sempre, sempre, sempre na área ambiental, na questão ambiental, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, alguma coisa assim, o meu e-mail é esse. Opa, não é esse não, tá errado o meu e-mail aqui, ó. Oh, é o meu outro e-mail aqui, assim. O meu e-mail é klauszauter@uniandrade.edu.br, tá? Esse é meu e-mail. Eu não sei por que eu coloquei assim errado. Bom, é que o meu e-mail particular é com Klauszauter. Eu acho que na hora de eu escrever aqui eu confundi. Então, eu falei para vocês que eu trabalho já há um bom tempo com a questão ambiental, tanto na parte agrícola, na parte do campo, mas principalmente dentro de cidades. Então, esses são alguns trabalhos que eu já fiz, que eu já publiquei com diferentes pessoas, só para vocês terem ideia. Então, por exemplo, eu já publiquei com ISO 14001, que é uma certificação de cunho ambiental, né? Ela tem reconhecimento internacional, é uma ISO, ela tem a mesma ideia da ISO 9001, só que a ISO 9001 é voltada para a qualidade do produto ou serviço, e a 14001 é voltada para a qualidade ambiental. Eu já fiz um trabalho bem interessante também sobre cenários de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em Curitiba, hierarquização de resíduos sólidos em indústria, no caso aqui de processamento de uva. Eu já publiquei um trabalho bem interessante também com o uso de método de análise hierárquica para priorização de alternativas de minimização de impactos ambientais em condomínios residenciais horizontais, né, que está ficando cada vez mais comum. O vertical, vocês sabem bem melhor que eu, é o prédio, né? Horizontal são esses condomínios que surgem principalmente na periferia das cidades. Eles chamam em inglês gated communities, né? Então, assim, fora, isso só alguns que eu coloquei aqui para vocês terem ideia. Então, eu trabalho com a questão ambiental já há um bom tempo, tá? E com diferentes facetas, diferentes linhas dentro da questão ambiental. Eu já trabalhei também com economia de energia, com economia de água e assim por diante. E eu não só dou aula disso, não só trabalho com isso no dia a dia, com consultoria e tal, mas eu aplico na minha casa. Então, eu tenho várias coisas aqui na minha casa que eu vou trabalhando em função da questão ambiental. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de recolhimento de água de chuva com tanque de 6.000 litros, né? Todas as minhas lâmpadas aqui são LED. Eu só não tenho placa fotovoltaica porque eu tenho pinheiro do lado da minha casa. Na verdade, é assim, o pinheiro está a 1 metro da minha casa. Então, é um pinheiro adulto já, etc. Então, é complicado ter placa fotovoltaica com pinheiro em cima da tua casa. Não por causa da sombra, mas por causa de, principalmente, cair pinhas, né? Que vai quebrar, literalmente quebrar, placa fotovoltaica, né? Eu trabalho muito com a vegetação aqui em casa, tem muitas árvores e etc. Se um dia pinheiro cair, espero que ele caia para o outro lado, ou tiver que tirar o pinheiro, já aconteceu isso antes, 2019, um outro pinheiro que eu tinha do lado da casa também caiu, só que caiu para o outro lado, então não quebrou nada na minha casa, e ano passado um pinheiro morreu, daí eu tive que infelizmente tirar, mas eu amo pinheiro, Araucaria angustifolia, acho a árvore mais bonita da face da terra, inclusive eu já plantei mais alguns, né, para ao longo do tempo substituir. Então, assim, eu tento aplicar isso na minha casa. Eu tenho vermicompostagem, que é a compostagem dos resíduos orgânicos da minha casa através do uso de minhocas. Então, eu tento
aplicar todo esse conhecimento aqui dentro da casa. Nós somos malucos por separar resíduo aqui em casa. Maluco, doidinho, doidinho, doidinho. Eu separo um pedacinho de papel desse tamanho assim, eu separo, né? Eu separo lixo tóxico e etc. É lógico que isso são questões práticas do dia a dia, né? Eu vou ensinar para vocês aqui, não ensinar, eu vou discutir com vocês aqui algo muito mais aprofundado do que isso dentro do tempo que for possível aqui, né? Mas algo muito mais acadêmico do que isso para vocês, com vocês durante o semestre. Bom, o que vocês podem esperar da disciplina? Exatamente isso, de inserir a questão ambiental no dia a dia de vocês como arquitetos. Na verdade, eu quero ir um pouco mais fundo com vocês. Eu quero inserir, aqueles que já não pensarem assim, eu quero inserir a questão ambiental na vida de vocês, no pensamento de vocês. Vocês estão acompanhando que, poxa, hoje a gente fala muito da questão ambiental, mas muito mesmo, principalmente cidades. Esse ano, já morreram perto de 1.000 pessoas aqui no Brasil só por causa de enchentes, deslizamento de terra e assim por diante. Então começou com a Bahia, depois foi para Minas Gerais, depois São Paulo, depois Recife, né? Agora deu uma parada um pouco nas chuvas, que realmente agora é uma época, claro que o Brasil tem vários tipos de clima diferentes, vários biomas diferentes, mas agora é uma época que chove menos em praticamente o Brasil inteiro, né? Mas quando voltar a chover, a gente vai continuar tendo o mesmo problema. E eu não sei se vocês já notaram, é que vocês ainda são muito novos. Quem é mais da minha geração já começa a notar um pouquinho melhor. Problemas a gente sempre teve, sempre, sempre. Né? Já teve seca, já teve enchente, já teve frio, já teve calor. Problema a gente sempre teve, né? Agora em julho, por exemplo, a gente teve um julho razoavelmente quente, né? Mas eu me lembro, há quase 35 anos atrás, de um julho que eu ia para a universidade de bermuda e camiseta e manga curta, pleno julho. Isso acontece, essas oscilações acontecem ao longo do tempo de forma natural. Enchente acontece, chuva grande acontece, é o que a gente chama em hidrologia, né, chuva de 10 anos, chuva de 50 anos, chuva de 100 anos, né? Vocês já devem ter discutido com outros professores. Uma chuva de 10 anos é aquela chuva que é tão grande que ocorre só uma vez a cada 10 anos. A chuva de 50 anos é maior ainda, que ocorre só a cada 50 anos em média. A chuva de 100 anos é gigantesca. É um desastre total, a Armagedon, né? Que ocorre só a cada 100 anos em média. Qual é o problema? Que esses grandes fenômenos climáticos estão ocorrendo de forma cada vez mais comum, cada vez mais frequente. Então, lugares onde que você tinha ondas de calor, essa onda de calor está ficando cada vez mais longa e mais quente. Na Inglaterra, final de semana deu 40 graus centígrados, bateu recorde em todos os tempos. E a Inglaterra é o país que há mais tempo controla a sua temperatura, mede a sua temperatura todos os dias. Né? A gente está vivendo condições desastrosas. Agora, de semana passada para cá, choveu muito, eu não me lembro em qual estado americano, não sei se no Kentucky, mas naquela região, meio oeste, choveu tanto que já morreram quase 500 pessoas. Algo que não acontecia há mais de 100 anos lá. Então, esses fenômenos estão ficando cada vez mais comuns. Eu posso dizer de Curitiba, né? A gente passou 2 anos de seca em Curitiba, de estiagem. Nunca tinha isso acontecido. A maior estiagem que eu me lembro, e, gente, eu não sou mais novinho, a maior estiagem que eu me lembro foi de 3 meses. A gente passou mais de 20 meses em estiagem.
Ah, dava uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali, mas não terminava a estiagem. A estiagem continuava. Então, esses fenômenos estão ficando cada vez mais comuns e a gente precisa começar a se preocupar com isso. Os nossos recursos ambientais estão acabando. Estão acabando. E por isso que a gente vai ver as coisas ficando cada vez mais caras, mais caras, mais caras. Porque vai sendo cada vez mais complicado de produzir os nossos produtos, serviços que a gente tanto precisa no dia a dia, né? A água a gente tem que captar cada vez mais de longe. A cidade de São Paulo já capta água de mais de 100 quilômetros de distância. Isso vai encarecendo as coisas, vai deixando cada vez mais complicado. E com todos esses fenômenos climáticos que estão acontecendo, gente, acreditem, a gente está passando por mudanças climáticas. Isso não tem nada a ver de ideologia política, por favor. Não tem nada a ver se é de direita, de esquerda e tal. Isso é um fato comprovado, científico. Tem dados mostrando isso. Não tem nada a ver com ideologia política, tá? Eu não sou de esquerda nem sou de direita, tá bom? Então, deixando bem claro aí, né? Porque algumas vezes quando a gente fala coisas assim, algumas pessoas falam, ah, você é de direita, você é de esquerda. Não. Isso é um fato comprovado. Números. Milhares de trabalhos científicos com análise estatística de confiança provando que o nosso clima está mudando. O exemplo é a Groenlândia, né? Groenlândia tinha mais de 90% do seu território coberto por geleira ou por neve. E isso está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Apesar do nome em inglês da Groenlândia, Greenland, né? País verde, área verde, né? Não sei por que os vikings deram esse nome, mas ela sempre foi coberta com muita neve, muito gelo. O que não era coberto com gelo era coberto com neve. Né? Pouco espaço sem nenhum dos dois. E hoje tem grandes áreas verdes na Groenlândia, literalmente. Ela está virando uma Greenland, né, que é o nome em inglês. Então, a gente tem que começar a inserir na nossa mente, no nosso dia a dia, nas nossas ações, e no caso da arquitetura, no planejar uma nova habitação, uma nova edificação, a gente tem que inserir a questão ambiental. Já não é mais uma coisa de moda, porque estão falando no Jornal Nacional, ou a Anitta está falando, ou não sei mais quem está falando, ou o professor Klaus está falando. Não, não é uma coisa de moda. É uma coisa importante, que a gente precisa mudar a nossa cabeça e precisa começar a pensar fora da caixinha, a pensar de forma diferente. Então, olha aí, mais uma responsabilidade para os arquitetos. Uma profissão tão importante, tão básica, inserir a questão ambiental. E eu acho que é isso que vocês podem esperar da disciplina, tá? É uma disciplina que tenta trazer a informação, a discussão ambiental para vocês no dia a dia. É claro, pessoal, que quando você trabalha com tecnologia, com ideias, ao longo do tempo, a tecnologia vai mudando, as ideias vão mudando, alguns conceitos, inclusive. O mais importante que vocês têm que pegar nessa disciplina é o modo de pensar, é o raciocínio. Não é receitinha, tá? Eu sempre falo para todos os meus alunos das engenharias, dos outros cursos, que o mais importante é como você raciocina aquele assunto, tá? Porque a tecnologia pode mudar, mas o raciocínio não. O modo de pensar não vai mudar. E se vocês vão se treinando, vão treinando o raciocínio de vocês para aquilo, pode mudar a tecnologia quanto quiser, vocês vão pegar. Vocês vão conseguir se atualizar sem problema algum. Porque o mais importante sempre é o pensar. E eu sempre falo, vocês não estão aqui para aprender receitinha de bolo, não, tá? Vocês estão aqui para pensar. Realmente pensar,
raciocinar. E essa é a grande qualidade de um profissional formado no ensino superior. Receitinha de bolo, gente, qualquer um pode pegar. Né? Tem um monte de receitinha de bolo na internet. Né? Mas pensar, só muito poucos. E vocês fazem parte desse grupo. Tá? A gente pode me interromper a qualquer instante. Tá? Quando a gente está na aula online aqui, eu não vejo vocês, mas vocês falam assim, professor, quero falar. Tá? Professor, deixa eu falar, professor. Pode falar, sem problema algum. O que esperar do professor Klaus? Né? Gente, vocês estão na universidade, nono e 10º período, desculpa dizer, o jardim de infância acabou. Né? Vocês são adultos, já estão quase se formando, estão na última fase do curso de vocês. Vocês têm que começar a andar com as próprias pernas. Essa é a última oportunidade que vocês têm de desfrutar dos professores. Né? Quem está no nono, quem está no 10º, 1 ano ou 6 meses, de poder trocar ideias com os professores, perguntar, aproveitar o conhecimento dos professores. Nós, professores, estaremos com vocês. Claro que estaremos, óbvio que estaremos, mas vocês têm que começar a andar com as próprias pernas. E o professor Klaus, como bom alemão, né, ou descendente de alemão, o professor Klaus vai pegar no pé de vocês. Vai. Professor, mas não estamos no final do curso. Mas faz parte. É claro que eu entendo que vocês estão fazendo a TCC, não se preocupem. Eu entendo que ao final do curso tá todo mundo meio de saco cheio. Entendo, já fui aluno, pessoal. Já fui aluno. Eu sei o que vocês estão sentindo, né? Mas faz parte também o professor Klaus pegar um pouquinho no pé de vocês e assim por diante. Eu sempre coloco aquela brincadeira, né? Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. É lógico que eu não vou ser assim, não se preocupem. Mas eu quero que vocês me mostrem que vocês se envolveram, que vocês foram atrás da informação e que vocês estão andando com os próprios pés. Para mim, esse é o mais importante, pessoal. Que ano que vem não vai mais ter professor junto, né? Então, vocês têm que aproveitar agora, né? Mas eu repito, eu sei que vocês estão fazendo TCC 1 e 2, tá? Eu sei que vocês estão no último ano, estão cansados, eu sei de tudo isso. E a gente vai trabalhar com isso também. Bom, agora começar a mostrar o plano de ensino da disciplina, né? Então, a nossa disciplina tem como objetivo geral compreender a relevância da sustentabilidade na arquitetura e urbanismo, considerando as particularidades de análise de impacto ambiental, planejamento, desenvolvimento e execução de edificações chamadas de ecoeficientes, né? Então, é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Vamos começar a repensar a questão ambiental, não só na arquitetura, mas na nossa vida, né? Começar a viver um pouco mais a questão ambiental. E aí tem uma palavra-chave, né? Sustentabilidade. Nós vamos discutir essa palavra, porque ela é extremamente importante, tá? Mas como que a nossa atividade na arquitetura e urbanismo, ela pode atingir o meio ambiente? O que ela faz com o meio ambiente? E como que a gente pode diminuir esses impactos? Aqui, pessoal, tem uma palavra-chave muito importante, não é uma palavra só, impacto ambiental ou impactos ambientais aqui. Eu sempre falo, espero que vocês comecem a colocar isso na cabeça de vocês. O ser humano é um impacto ambiental ambulante. Então,
quando você vai para a universidade, professor, eu vou de carro na universidade. Então você sai da tua casa de carro e vai jogando fumaça do caminho da tua casa até a universidade, né? Quando você vai comer alguma coisa, agora eu vou almoçar. Esse teu alimento, ele foi produzido de alguma forma lá numa área agrícola, numa pastagem, daí isso foi mandado para uma fábrica, daí teve o transporte, teve a transformação, o uso de energia, de água, a produção de resíduo, daí veio até você, também vai produzir resíduo. Quando vocês estão assistindo essa aula agora, nesse exato momento, vocês estão com um computador ligado. Esse computador teve que foi fabricado com uma série de materiais diferentes que foram coletados e transformados em diferentes locais, depois juntado isso tudo e até a tua casa. A energia que o computador está gastando, a lâmpada está gastando da tua casa. Ô, professor, não fala assim da gente, não fala mal da gente. Não, pessoal, é o seguinte, nós somos impactos ambientais ambulantes. Isso é bem interessante. Isso é uma ideia que eu sempre falo com os meus alunos já há muitos anos, para os alunos se conscientizarem. Uma vez uma aluna, muitos anos atrás, foi em outra instituição até, uma aluna falou assim, professor, no meio da aula, esses filhinhos de papai que vêm de carro para a universidade. Eles ficam poluindo o ar e tal. Daí eu perguntei para ela, e você, como que veio para a universidade? Professor, eu vim de ônibus. Mas o ônibus também polui. Quando o ônibus anda, ele usa diesel, e o diesel é mais poluente que a gasolina ainda por cima, acredite se quiser. Então, ele também vai poluindo. Para fazer o ônibus foi usado muito aço, muito ferro. Isso provavelmente veio ou de Minas Gerais ou da Amazônia, onde que tem grandes áreas de desmatamento por causa disso. Foi gasto muita energia para transformar a bauxita, o ferro, em aço, etc. E depois a fábrica para fazer o ônibus. Daí o ônibus vai gastando pneu, e o pneu ele provoca o que a gente chama de poluição dispersa, né? Que ele vai deixando micro pedacinhos ao longo das ruas, né, durante muito tempo. Por isso que o pneu vai ficando careca. E assim por diante. Professor, o senhor quer que eu venha de bicicleta? Mas a bicicleta também tem aço, também tem pneu. A única diferença é que não tem motor, né? O motor é o próprio ser humano. Professor, então eu tenho que vir a pé. Depende do teu sapato, né? Pode ser que o teu sapato seja de couro, de criação de gado lá da Amazônia, de desmatamento, etc. O que eu quero dizer para vocês? Que nós somos impactos ambientais ambulantes, que a gente impacta o tempo todo. E é impossível zerar os nossos impactos. Comecem a ver a volta de vocês, a vida de vocês. Professor, eu vou me matar. Assim. Não, gente, calma. O que a gente tem que fazer é ver quais são os nossos impactos do dia a dia e diminuir o máximo possível. Então, aqui em casa, eu tenho água da chuva, eu tenho todas as minhas lâmpadas são LED, né? E mesmo assim, eu tento economizar energia. Vários equipamentos da minha casa, hidráulicos, têm economia de água. Mesmo aqueles que usam água de chuva, eu também já coloquei equipamentos para economizar mais água ainda. Né? Eu falei para vocês que os meus resíduos orgânicos vão todos para compostagem com minhocas, a vermicompostagem. Então, assim, eu não vou zerar os meus impactos, mas eu posso diminuir eles o máximo possível. Ano passado teve um caso muito interessante que eu recebi um recado de um rapaz no Messenger do Facebook. E ele começou assim, mais ou menos assim, professor Cláudio, o senhor não vai se lembrar de mim, mas eu fui seu aluno de gestão ambiental em 2011, em outra instituição. E quando o senhor deu aula para a gente, o senhor falou uma coisa para a gente que eu não gostei. Quando o senhor falou, eu achava que era só uma questão de semântica e etc. O senhor falou o seguinte, que não existe impacto ambiental zero, que o ser humano é o impacto ambiental ambulante.
E eu achava aquilo besteira que o senhor estava falando. Só que eu segui para a área ambiental, a mesma área que o senhor nos dava aula, e eu fui dar um curso agora nos Estados Unidos para jovens empreendedores na área de sustentabilidade. Então o cara foi bem longe na questão ambiental. E ele escreveu assim, e eu me peguei falando a mesma coisa que o senhor. Eu falei para os meus alunos lá nos Estados Unidos que parem com esse negócio de impacto ambiental zero. Não existe. A gente sempre vai impactar, todas as atividades humanas impactam, só que a gente tenta impactar cada vez menos. E até foi interessante que ele me pediu desculpas. Ele disse assim, professor, me desculpe se eu olhei torto aquele dia na aula para o senhor. Gente, eu nem me lembro como ele me olhou, né? Mas ele disse assim, mas tenha certeza que o senhor deixou um legado. Eu virei o mini Klaus. Ele escreveu bem assim, né? Um legado de conhecimento, um legado de paixão, um legado de amor por aquilo que faz, né? E é isso que eu quero passar um pouco nessa disciplina para vocês. As nossas edificações, elas vão impactar. Mas o que vocês acham da ideia de a gente impactar cada vez menos? Então, a partir desse objetivo geral, a gente constrói alguns objetivos chamados específicos, alguns passos para chegar lá. Então, a gente vai tentar, junto a vocês, promover maior consciência ambiental de vocês como profissionais arquitetos, mas também como pessoas. Conhecer legislação, normativas relacionadas às cidades, construções sustentáveis, promover a integração e desenvolvimento de um processo de aprendizagem cooperativo dentro da questão da sustentabilidade e adquirir o conhecimento sobre sistemas construtivos sustentáveis e a sua aplicação na arquitetura. Esses são alguns passos que a gente vai tentar chegar ao final do semestre. É claro que alguns de vocês vão se interessar mais por uma coisa, por outra coisa. A gente não vai conseguir zerar o assunto, porque esse é um assunto muito, muito amplo. E ele a cada dia está mudando mais e mais. Mas essa é a nossa ideia. Gente, eu estou passando já o plano de ensino para vocês. Bom, aquele objetivo geral com os específicos, para a gente cumprir isso, a gente precisa de uma ementa, né? Então, a nossa ementa é estudo do conceito, princípios, tendências e aplicação da sustentabilidade na arquitetura e urbanismo, introdução ao estudo do projeto e tecnologias apropriadas para a arquitetura sustentável, e uma das coisas que mais se fala é a eficiência energética na edificação, mas não é só isso, tá? Vamos abrir a nossa mente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só de energia, a gente fala de muitas outras coisas. Compreensão dos itens e etapas a serem cumpridas para contribuir com o desenvolvimento, projeto, arquitetura e construção sustentável. E a gente vai falar muito do edifício e seu entorno, acessibilidade, impactos do edifício sobre a vizinhança, reconhecimento e compreensão da aplicação das principais certificações ambientais que cabem no caso da arquitetura sustentável, né? A partir dessa ementa, a gente precisa de um conteúdo programático. Então, esse conteúdo programático, que é vamos dizer assim, o detalhamento dessa ementa, então começa com aspectos gerais sobre sustentabilidade das edificações e avaliação das condições de sustentabilidade e vulnerabilidade das edificações. A gente vai falar um pouco sobre a NBR 15575 de 2013, que é o desempenho de edificações habitacionais, e vamos ver uma coisa muito importante, mas muito importante. Ferramentas de sustentabilidade ou certificações ambientais ligadas a edificações, como LED, Aqua, Procel Edifica e etc. Vamos falar algo que vocês têm que prestar atenção numa edificação, qualidade do ar interno, tá? Isso é muito importante, porque ele vai
ter consequências na edificação, mas principalmente na saúde das pessoas. Vamos trabalhar em análise do ciclo de vida, ACV, ou avaliação do ciclo de vida, e daí também de análise do ciclo de vida energético, ACVE. Inclusive, eu não coloquei lá naqueles trabalhos publicados, mas eu já publiquei um trabalho relacionando análise do ciclo de vida em construções, tá? E vamos falar um pouco sobre materiais de construções sustentáveis, né? Biodegradáveis, recicláveis, reutilizáveis, etc. Vamos falar também, isso é o mais comum, né? Uma das coisas que as pessoas mais dão ênfase, eficiência energética. Vamos falar de recursos hídricos, que hoje, gente, a água é ainda mais complicada de se obter do que energia, tá? A energia você até pode produzir no teu próprio edifício, tá? Na tua própria construção, mas água é difícil, tá? Uma coisa que eu, me desculpe, mas sempre tem um assunto que o professor gosta um pouquinho mais, isso daqui eu sou vidrado, gerenciamento de resíduos. Eu trabalho muito com gerenciamento de resíduos, inclusive resíduos de construção civil, já dei curso sobre isso, etc. Tá? E, finalmente, vamos trabalhar um pouco de inovações tecnológicas em edifícios, sempre ligado para a área ambiental, sempre ligado para sustentabilidade. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Dúvidas? Vocês estão na minha aula ainda? Quem está na minha aula, dá um grito aí. Sim. Ótimo. Sim. Oh, legal, gente. Bom, pessoal, é o seguinte. É um assunto meio delicado, meio chatinho, mas a gente tem que falar. O MEC, Ministério da Educação, exige que se tenha avaliações, né? Então, como vai ser o nosso esquema de avaliações? No primeiro bimestre, a gente vai ter 2 notas, a avaliação parcial e a avaliação parcial na semana de avaliações. Então, essa daqui é a avaliação global 1, tá? E isso daqui é trabalho. Semana que vem eu vou passar já o trabalho para vocês. Então, metade da nota vai ser o trabalho e metade da nota vai ser a avaliação global 1, tá? As avaliações global, tanto 1 quanto 2, vão ter de 10 a 12 questões, tá? Dessas, pelo menos 2 vão ser discursivas. Elas vão ser presenciais, individuais e sem consulta. Provinha chata mesmo. Provinha chata mesmo. A avaliação, ela faz com que vocês se dediquem um pouquinho mais para a disciplina, do que a gente fizesse só trabalho. Mas, na arquitetura, os trabalhos são extremamente importantes, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu coloquei, não é comum para o professor Klaus fazer isso, eu coloquei o trabalho no mesmo nível da avaliação. Tá? Eu normalmente coloco 70 pontos a avaliação e 30 pontos o trabalho. Ou até menos ainda para o trabalho. Mas para vocês, o trabalho na arquitetura, se fazer ali, é extremamente importante. Então, eu vou dar um pouco mais ênfase no trabalho. E daí vocês têm o livro do bimestre, né? Eu nunca tinha dado aula para o curso de arquitetura da Unandrade, então eu não conhecia, mas é uma nota extra que vale até 1 ponto, né? Então, teoricamente, o bimestre de vocês, o primeiro bimestre, vale 11, tá? No segundo bimestre, o professor Klaus só pode ficar com 70 pontos dos 100, né? Então, a avaliação aqui, olha, a avaliação parcial na semana de avaliações, a AG2, é 30 pontos. O trabalho é 40. Olha aqui, a avaliação
Global 2 vai valer menos do que o trabalho. De novo, 10 a 12 questões, pelo menos 2 discursivas. As provas vão ser sempre presenciais. Avaliação Global 1 e Avaliação Global 2. Eu já vou mostrar as datas para vocês, tá? Mas sempre presenciais. Ah, gente, chamada. Ah, muito importante, chamada. Então, assim, chamada pelo relatório do Google Meet. Então, depois que eu terminar a aula, né, a gente sai aqui da reunião do Google Meet, o Google Meet me manda por um relatório lá pelo e-mail, um relatório de quem estava na aula. Manda lá que horas que entrou, que horas que saiu, quanto tempo ficou, etc., e-mail, tá? Então, eu não vou fazer chamada em sala de aula, né? Então, eu vou pegar o Google Meet e pronto a chamada, tá? Nosso calendário. Então, hoje, 1º de agosto, a gente está fazendo a apresentação da disciplina e do plano de ensino e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é meio ambiente, tá? Dia 8 e dia 15, sustentabilidade nas edificações. Dia 22, NBR 15575. Dia 29, certificações ambientais. Dia 5 de setembro, qualidade do ar. Dia 12, análise do ciclo de vida. Dia 19, materiais de construção sustentável. E dia 26, revisão para G1, para avaliação global 1. Agora, eu quero deixar bem claro com vocês, e está sendo gravado. A minha prioridade é a matéria, tá? A revisão, ela vai ser dada se a gente não atrasar com a matéria. Se a gente atrasar, a gente pega essa aula de revisão. Mas, porém, entretanto, todavia, eu preparo um material de revisão e vou postar lá na semana do dia 26, tá? Então, eu vou pegar os slides, pegar aqueles mais importantes. Olha, já tô facilitando para vocês, né? O professor Klaus, coração mole, já está facilitando. Eu pego aqueles slides mais importantes e faço um material só, um jogo de slides com a revisão, tá? Então, dá para vocês estudarem pelo meu material de revisão sem problema algum. E daí, no dia 3 de outubro, não teremos aula. Se alguém falar, tá reprovado. Não, estou brincando. Vocês têm pré-banca de TCC 2, né? Então, essa semana vai ficar reservada para as pré-bancas de TCC 2. Eu não sei como é que é o esquema, até nem perguntei para a professora Beatriz, foi falha minha, mas o pessoal que está no 9º período não vai, está fazendo também TCC 2 ou está fazendo TCC 1, hein, pessoal? O pessoal do 9º período faz TCC 2 ou 1? Hein, gente? Tô perguntando para vocês. É um, professor. É 1? Então, quem está na minha disciplina que está fazendo TCC 1, gente, vai assistir os TCC 2, por favor. É muito importante. Daí, no dia 10 de outubro, a avaliação global 1 é presencial e a entrega do trabalho vai ser via AVA, tá? Não precisa entregar em papel, vai ser via AVA. No dia 17 é semana acadêmica, e daí também não vai ter aula, né? E no dia 24 é devolutiva da avaliação global 1, então eu vou mostrar a prova para vocês. As notas já estarão publicadas. O professor Klaus é muito CDF, gente. É muito CDF. Até dia 17, todas as notas já estão publicadas para vocês. Tá? Garanto. A não ser que eu seja atropelado, que eu tenha um ataque cardíaco, né? Ou me pegue um Alzheimer aí de repente, de uma hora para outra. Mas eu prometo para vocês, está sendo gravado, tá? Está sendo gravado. Eu prometo que até dia 17 todas as notas estarão publicadas no AVA, tá? Daí no dia 24 a gente faz uma devolutiva e já começa a falar de eficiência energética e termina no dia 31. E, professor, é melhor um curso de arquitetura, a gente não pode programar muito assim que
o dia de amanhã na arquitetura é sofrido. Mas em que sentido? Agora fiquei curioso, em que sentido? Não, tipo, tudo que pode acontecer vai acontecer. Espero que não, espero que não. Ah, a gente sempre tem imprevistos, né? Sempre tem, isso com certeza absoluta, né? Mas aí a gente vai trabalhando o máximo que a gente pode. Eu me lembro uma vez que eu fui dar um curso, uma disciplina para um curso de gestão, e eu só consegui dar 50% do conteúdo, porque os alunos tinham dificuldade, era relacionado à matemática, tinham dificuldade, e eu tinha que pegar aluno por aluno e tal, em cada carteira, e ensinando uma turma de 60 alunos, então eu gastei muito mais tempo. Mas valeu a pena eles aprenderem. Novembro, então, dia 7, economia de água. Dia 14, gente, é o seguinte. Dia 15 é feriado, terça-feira é feriado, tá? Então eu não sei se vai ser recesso. Se não for recesso, a gente vai ter aula normal e vou puxar um assunto para lá, tá? Mas eu coloquei aqui como provável recesso, porque é bem provável que seja. No calendário oficial ainda não está como recesso, mas é bem provável. Dia 21 de novembro, resíduos e construção civil. Dia 28, revisão para avaliação global 2, mesmo esquema do primeiro bimestre, inovações tecnológicas e entrega do trabalho. Dia 5 de dezembro, avaliação global 2. Lá pelo dia 7 ou 8, as notas estarão todas publicadas, eu garanto para vocês, garanto isso, tá? Espero que não fique ninguém de exame final. Eu tenho maior confiança em vocês, eu tenho certeza que vocês são todos ótimos, tá? Eu tenho certeza que vocês são todos capazes, mas se por acaso alguém ficar, é dia 12, só que é ao mesmo tempo da banca do TCC2, tá? Então, esse é o calendário, vocês notaram que o semestre vai ser bem mais curto que o primeiro semestre, né? Eu tive disciplinas no primeiro semestre, agora desse ano, que deram 24 semanas. E a gente vai ter quero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas. Na minha disciplina, 15 semanas. Quer dizer, na verdade, não é nem 15 semanas que dá para usar todas, né? Porque vai ter pré-banca, semana acadêmica e etc. Então, vai ser, de aula mesmo, vai ser menos do que isso. Aconteceu, né? Que é o calendário, não dá para fazer muito. Bom, pessoal, bibliografia básica. Gente, eu queria que vocês aproveitassem bem a biblioteca virtual. Tá? Eu sou do tempo que eu preciso de livro em papel, mas a nossa biblioteca virtual na área ambiental está muito boa. Então, tem o livro do Galdino, Introdução ao Estudo da Poluição de Ecossistemas. O Felipe, o Arlindo Felipe Júnior, inclusive eu conheço ele pessoalmente. Ele editou esse livro Saneamento, Saúde e Meio Ambiente. O Mancuso e Santos, com reuso de água. O Mancuso é um dos maiores especialistas em reuso de água do Brasil, sem dúvida. E a biblioteca complementar também traz muita coisa boa. Romero, Eficiência Energética. O Gonçalves e Bode, com Edifício Ambiental. Esse livro não é tão prático, mas é um livro bom também. Gartland, com Ilhas de Calor. Ilhas de calor é um problema muito sério que a gente tem que levar em conta, principalmente no urbanismo. De novo, Felipe, com Romero e Bruna, curso de gestão ambiental, eu tenho até ele, é só um instante, está aqui. Eu tenho em papel ele, são, gente, 1.250 páginas. É um livro muito, muito, muito bom. Eu recomendo para quem gosta da área ambiental, independente qual é a sua origem, compre esse livro, porque ele traz um pouquinho de tudo, tá? E o outro livro do Felipe, Direito Ambiental e Sustentabilidade. Gente, coloque na cabeça de vocês vão ter que aprender bastante legislação. Na área ambiental, isso se torna mais importante ainda.
50% do que você trabalha com meio ambiente, independente de qualquer área, é legislação, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção nisso. Tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho, é o Eco House, do Rolf Wentz e Thomas, A Casa Ambientalmente Sustentável. O Eco House, na verdade, foi um projeto da Universidade de Oxford. Então, eles trabalham vários pontos, aqui escrevem sobre vários pontos. Então, os materiais de construção, ventilação, saúde, sistema solar, fotovoltaico, a questão da água, sistema eólico, energia hidráulica, bombas de calor e assim por diante. E eles trazem também exemplos práticos de outros lugares, fora a própria Eco House, lá da Universidade de Oxford. Tá? Então é bem interessante, traz bastante esquemas, exemplos, figuras mostrando como que se faz. Mas assim, é claro que a tecnologia vai melhorando cada dia, melhorando a cada dia. Então, vocês sempre têm que estar de olho nas novas literaturas que vão saindo, etc. Tá? Então, são alguns pontos que vocês têm que prestar atenção. O AVA, né, tem lá na apresentação, olha, aqui está o meu e-mail certo. Não sei o que eu coloquei meu e-mail errado lá no primeiro slide. Tem já uma apresentação da disciplina e está o plano de ensino lá, já à disposição de vocês. E como fica o AVA a cada semana? Então, vocês vão ver que tem um link para todas as aulas, está lá em aulas, vocês já vão ver o link lá em cima. Nós não vamos começar, então, mais às 19h15, nós vamos começar às 19h30 e vai até mais ou menos 9 horas. Pode acabar um pouquinho antes das 9 horas, um pouquinho depois das 9 horas. Gente, mais ou menos, tá? Todas as aulas, como eu já falei, vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas no YouTube e o link do YouTube lá no AVA naquela semana, tá? Quando eu pedi 2 trabalhos para vocês, né? Eu vou pedir 2 trabalhos para vocês, um do primeiro e um do segundo bimestre, né? E eu vou disponibilizar em atividades avaliativas, eu vou abrir um link para vocês entregarem naquela semana pedida aquele trabalho, tá? Então, vocês podem... O trabalho vai ser por equipe, obviamente vai ser por equipe, tá? E daí vocês podem, um só de cada equipe, entregar o trabalho lá no portal, nas atividades avaliativas, atividades de avaliação. Só que, pelo amor de Deus, coloque o nome de todo mundo da equipe, tá? Então, um só entregando trabalho para mim, tá bom. Então, vocês não precisam entregar o trabalho em papel, nada disso. Hoje a gente faz tudo via online, tudo digital. Pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Nada? Por enquanto, não. Não, professor, tá tranquilo. Desculpa só, eu perdi. Você é formado em que mesmo, professor? Eu sou agrônomo. Engenheiro agrônomo. Isto. Alguns falam agrônomo, outros falam engenheiro agrônomo, né? Mas eu sou formado em agronomia, tenho mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais. Mas eu sempre fui para a área ambiental, desde o meu primeiro ano da graduação. Eu saí da graduação com 4 trabalhos publicados em revistas científicas. Hoje eu tenho mais de 40 trabalhos e tenho em torno de 1000 citações. Quer dizer, outros trabalhos citando os meus trabalhos, tá? Mas sempre na área ambiental, gestão ambiental e outros aspectos da questão ambiental, tá? Eu adoro essa área, gente. Se vocês me deixarem, eu vou ficar dias até perder a voz, né? Mas, assim, essa é a disciplina, tá? Assim que a gente vai trabalhar. É claro, pessoal, que é maleável, a gente pode conversar e tal, não tem problema nenhum, tá? Apesar do nome, apesar do meu jeitão, eu sou bem democrático.
É claro que pode chegar alguns momentos que eu vou dizer, é assim e acabou. Mas por que eu vou chegar nesse ponto? Só para não virar bagunça. Só para não virar, né, uma bagunça, uma zorra total aqui, né? Mas assim, o resto, gente, vocês são adultos, gente, vocês são inteligentes, vocês são capazes, né? A gente vai conversando aquilo que for necessário, tá bom? Eu quero começar a conversar sobre meio ambiente com vocês. Porque meio ambiente é um negócio muito, muito, muito importante. Só que as pessoas, algumas vezes, elas não sabem direito o que é meio ambiente. Então, se você for perguntar para uma pessoa na rua assim, o que o senhor acha que é meio ambiente? Amazônia, floresta amazônica. Floresta amazônica é meio ambiente? Claro que é, óbvio que é. Mas não é só lá. Então, quando a gente fala de meio ambiente, pessoal, é muito mais do que isso. Meio ambiente é aquilo que envolve ou cerca todos vocês aqui. Então, quando eu falo assim, eu agora estou no escritório da minha casa, né? Eu tenho um escritório, porque eu tenho bastante livro, vocês devem estar vendo alguns dos meus livros atrás de mim, né? É um lugar onde eu posso dar as minhas aulas, escrever meus trabalhos e etc., né? A minha casa é o meu meio ambiente. Tem umas árvores até, mas não precisava ter. É o que me envolve. O meu bairro é o meu meio ambiente. A minha cidade é meio ambiente. O meu estado é meio ambiente. O meu país é meio ambiente. O meu continente é meio ambiente. Né? A palavra ambiente vem do latim ambi, ambio, ambire, ao redor de, em ambos os lados, andar em volta, em torno de alguma coisa. Então, gente, meio ambiente é tudo que cerca a gente, tá? E é interessante que a gente fala aqui no Brasil, e em espanhol também se fala, né? Medio ambiente. A gente usa duas palavras, mas as duas significam a mesma coisa. É uma redundância, porque o meio em volta também é entorno, envoltório, é o que envolve a gente, o que cerca a gente. Quando você fala meio ambiente em inglês, environment, né? Uma palavra só. Em francês, environnement, uma palavra só. Em alemão, Umwelt, uma palavra só. Né? Mas aqui em português, em espanhol, a gente ainda coloca duas para fazer uma redundância, para mostrar a maior importância disso. Então, é tudo que nos cerca. A gente pode dividir o meio ambiente em natural e artificial. Não só falando do espaço propriamente dito, mas a condição de existir vida na Terra. Então, artificial, a gente ainda divide em dois tipos, o fabricado e o domesticado. Fabricado é cidade, né? Pô, gente, assim, eu participo de um grupo no Facebook chamado Antigamente em Curitiba, de volta e meia aparece fotos, desenhos antigos de Curitiba, né? De 100 anos, 150, 200 anos atrás, daí foto, pintura, desenho, pintura, né, quando é mais velho. Mas assim, se você compara o que era Curitiba 100 anos atrás e o que é Curitiba hoje, é uma diferença gigantesca, né? Daí entra aquela brincadeira, né? Meu filho, tudo aqui era mato, né? Eu falo isso para o meu filho de vez em quando. Eu passo em alguns lugares e realmente era mato antes, né? Vou fazer o quê? Estou ficando velho, né? Mas o ser humano tem uma capacidade de mudar o ambiente em volta dele muito, muito, muito grande. Vocês devem estar acompanhando agora a engorda da praia de Matinhos, ali Caiobá, Matinhos, Camboriú já fez, né? Olha a obra que a gente está fazendo. É a obra de arte que a gente está fazendo, né? Na engenharia se chama assim uma obra de arte que a gente está fazendo. Olha a mudança que a gente está fazendo. Isso é o fabricado, mas ainda tem o domesticado, né? Que daí entra a agricultura, a pecuária, a silvicultura, que é o plantio de árvores, né? Pinos, eucalipto e tal. A gente muda o ambiente, mas a gente não muda tão radicalmente assim. E tem o meio ambiente natural, né? Aquele que o ser humano praticamente não faz nada, né? Ou realmente não faz nada, né?
Então, lá nos rincões mais afastados da Amazônia tem uma outra pessoa, mas aquela pessoa não provoca impacto ambiental significativo ali. Ela vai tirar os recursos do meio e não vai acabar com o ambiente em volta, né? E por que acontece isso? Por que a gente vê esses tipos diferentes, né? Meio ambiente artificial, meio ambiente natural, né? Fabricado, domesticado. Porque o ser humano, ele tem uma relação com a natureza muito próxima. Vocês já pensaram que o ser humano... Gente, o ser humano é um ser vivo como qualquer outro, tá? Como tem um inseto, como tem um mamífero, um elefante, um cavalo, um cachorro. Eu adoro cachorro. Talvez de vez em quando vocês ouçam latido dos meus. Eu tenho 7 cachorros, tá? Queria ter uns 50, não dá, mas eu queria ter... Eu amo cachorro, né? Mas o cachorro, gato, o ratinho que está lá no quintal, esses dias meus cachorros mataram um gambá, infelizmente, né? Eles são seres vivos como a gente. Só que a gente se destaca nesse mundo dos seres vivos. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar a qualquer meio ambiente. É o único organismo vivo que tem em todos os rincões do nosso planeta. Por quê? A gente tem uma capacidade de modificar esse meio ambiente muito, muito, muito grande. E isso começou lá na pré-história, gente, quando o ser humano começou a inventar ferramentas, organizou grupos, e assim ele multiplicou a capacidade individual. Uma andorinha só não faz verão, conjunto de andorinha, sim. Primeiro, o ser humano, ele caçava e coletava frutas e etc. Daí ele começou a planejar as ações para que o trabalho dele fosse mais produtivo. Ele gastasse menos tempo e fizesse mais coisa para melhorar ou satisfazer as suas necessidades. E até daí, entre as historinhas do professor Klaus, né? O meu pai nasceu numa cidadezinha no sul da Alemanha, perto de Stuttgart, entre Stuttgart e a Suíça, chamada Ehningen. Ali na região de Ehningen tem muitas cavernas, e em 2 cavernas descobriram coisas bem interessantes. Em uma caverna descobriram a obra de arte mais antiga feita pelo ser humano, uma Vênus, uma mulher sem a cabeça, né? Por isso chamada Vênus, foi uma obra de arte grega, e daí sempre quando encontram isso chamam de Vênus, de 40 mil anos, feita em marfim. Ali também descobriram o homem-leão, um ser humano com a cabeça de leão, de 30 mil anos. E em outra caverna, descobriram o primeiro instrumento musical feito por um ser humano. Foi uma flauta feita com osso. A parte de dentro oca, e fizeram buraquinhos, e como se tocasse uma flauta mesmo, como a gente conhece hoje, 30 mil anos. Então, naquela região onde meu pai nasceu, começou a cultura propriamente dita, onde que o ser humano começou a abstrair coisas que antes ele não fazia. O ser humano, ele viu que para ele se desenvolver, para ele permanecer no ambiente, ele deveria se unir. E assim, a capacidade de trabalho do grupo seria maior que de um indivíduo. Eles começaram a formar grupos, primeiro de forma nômade, quer dizer, eles iam de um lugar para outro, aproveitando os recursos naturais daquele lugar, iam para outro lugar e assim por diante. Só que o ser humano foi evoluindo, e em torno de 8 mil anos atrás, ele começou a domesticar animais de produção e plantas. Então, tudo isso que a gente cultiva hoje, milho, trigo, soja, eram plantas selvagens, estavam lá no meio ambiente, em volta dos seres humanos. E eles começaram a pensar assim, mas se eu pegar a semente e plantar, eu vou ter aquela planta no lugar que eu quero, quando ela crescer, ela vai dar mais semente para mim. Esse foi o processo de domesticação.
Ele começou a domesticar bovinos, suínos, né, porcos, gado, cavalo, etc. O primeiro animal que o ser humano domesticou foi o lobo. Existem vários trabalhos mostrando que o ser humano domesticou o lobo em 3 grandes centros, um no Oriente Médio, um na Ásia e um na Europa, em torno de 11 até 16 mil anos atrás. Tá? E foi a domesticação do lobo que trouxe aos cães. Essa é uma história muito interessante, como eu gosto muito de cachorro, eu já estudei bastante isso. Mas assim, quando a gente fala de 8 mil anos, é a domesticação de animais de produção. Então, o ser humano domesticou o lobo porque ele viu que o lobo poderia ajudar o ser humano na caça. Tá? E daí assim surgiu a agricultura e pecuária. Só com o surgimento da agricultura e pecuária é que o ser humano conseguiu se estabelecer em um lugar só. Mas daí, né, onde que o ser humano vai, sempre faz coisa atrás, né? Então, para isso, nós tivemos que desmatar, utilizar materiais da região, desviar cursos d'água. Assim, a gente teve que modificar muitos ambientes. E surgiram as primeiras cidades, né? Vocês sabem melhor do que eu. As primeiras cidades surgiram entre os rios Tigre e Eufrates, né? Lá onde que hoje é o Iraque, né? Só que as primeiras cidades já foram sendo mostradas com um processo paralelo a isso. A gente começou a destruir muito o meio ambiente em volta das cidades. E isso todas as civilizações fizeram. Todas. Sem dúvida nenhuma. Só para vocês terem exemplo, civilização romana, além de destruir o meio ambiente em volta, eles traziam animais de tudo que era lugar para se divertir, né? Lá no Coliseu, etc. Política do pão e circo. Os maias... A água, né, professor? Exatamente, através dos aquedutos, trazendo água de muitos quilômetros de distância para os famosos banhos romanos. Gostei da observação. Exato. E eles fizeram as primeiras estradas, né? A Via Ápia, por exemplo, a Via Ápia era muito grande, assim, de extensão, né? Em termos de largura, ela tinha uns 5, 6 metros no máximo, mas em extensão ela ia para mais de 100 quilômetros, né? Os maias, aqui na América Central, e também entre os incas, mas os maias bem mais, eu adoro ver esses documentários sobre os maias. Eu já fui para o México também, ali na Cancún e região, né, onde tem muitas ruínas maias, e porque até hoje descobrem mais cidade maia no meio da floresta. Mas o que aconteceu? A teoria mais aceita no momento, pode ser que isso mude ao longo do tempo, mas essas cidades acabaram desaparecendo porque eles precisavam desmatar muito em volta para plantar, para obter madeira, etc. Então, um desmatamento muito grande. São regiões onde que não chove muito normalmente, e daí eles foram perdendo água, as lavouras começaram a minguar, e daí eles acabaram abandonando as cidades, se dispersando para vários lugares. Algumas cidades maias chegavam a ter 100 mil, 500 mil habitantes, tão grande que eram. Tem uma cidade muito famosa, antiga, no Camboja, onde que é hoje Camboja, o Angkor Wat, da civilização Angkor, eu não sei como se pronuncia isso direito, mas era a maior cidade do seu tempo. Há mais de 1000 anos atrás, ela já chegava a 1 milhão de habitantes. Nenhuma cidade europeia chegava aos pés de Angkor Wat, em termos de número de habitantes. Só que a cidade gastava muita água. E eles, apesar que tinha uma tecnologia imensa para isso, teve um momento que faltou água. Se vocês veem esses filmes da Idade Média na Europa, né, ou já foram para a Europa ver aquelas cidades bem antigas, né, não tinha saneamento nenhum, né? Era zero saneamento. E eles tiveram muitos problemas de epidemia. A peste negra
na Idade Média, matou até 2/3 da população da Europa. Por quê? Sem saneamento, a doença ia se alastrando cada vez mais. Até que chegou o século XVIII, 1700 e pouco, onde que um cara inventou a máquina a vapor, né? Para facilitar, a gente fazia tudo manual, assim, com maior dedicação, amor, carinho, mas devagar, poucas unidades. E daí alguém teve uma ideia de fazer uma máquina que fizesse tudo automático. E como é que aquela máquina ia funcionar? Com vapor. Daí surgiu a Revolução Industrial. Primeiro na Inglaterra e daí para o resto do mundo. Gente, a gente divide o tempo hoje e antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, né? A gente só tem computador e está falando via internet, agora daqui a pouco vai ter 5G em Curitiba, né? Por causa da Revolução Industrial. Foi super importante, básico para a nossa civilização de hoje em dia. A Revolução Industrial promoveu o crescimento econômico, maior geração de riqueza, prosperidade, qualidade de vida, etc., sem dúvida nenhuma. Mas com isso trouxe algo mais. Grande quantidade de energia, recursos naturais que precisava. Alta concentração populacional, por causa das fábricas. Urbanização acelerada, daí contaminação do ar, do solo, da água, desmatamento, e assim por diante. Então, a nossa civilização foi ficando cada vez mais tecnológica, mas fazendo um maior dano, maior impacto ainda ao meio ambiente. A gente usa hoje o meio ambiente basicamente como fonte de recurso. E daí entram os famosos recursos naturais, né? A gente classifica normalmente em recursos naturais não renováveis, renováveis, e o professor Klaus coloca um outro aqui, ó, meio confuso e tal, renováveis e / não renováveis. Vocês já pensaram em quantos recursos naturais vocês usam cada dia? O que é um recurso natural não renovável? É aquele que se esgota com o uso. Ele tem uma certa quantidade no planeta, pode ser uma quantidade enorme, mas uma hora vai acabar. Petróleo, carvão mineral, gás natural. A gente está descobrindo cada vez mais depósitos de petróleo. Aqui no Brasil, a gente tem o pré-sal. O Brasil é um dos 10 maiores depósitos já confirmados de petróleo no mundo. Alguém sabe me dizer onde que fica o maior depósito de petróleo do mundo? Qual é o país que tem os maiores depósitos de petróleo do mundo? Alguém sabe me dizer? Lá na Arábia Saudita, professor, para aquele lá? Não! Não! Por incrível que pareça. A Arábia Saudita não é nem o maior produtor de petróleo. O maior produtor de petróleo do mundo hoje é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos consomem uma barbaridade, né? Eles consomem tudo que eles produzem e tem que importar um monte. A maior reserva de petróleo hoje no mundo de um país é da Venezuela. Acreditem se quiser. É da Venezuela, né? Ela tem reservas de petróleo comprovadas maiores do que a própria Arábia Saudita. Mas uma hora vai acabar, né? Alguns países pequenos como Catar, Emirados Árabes, Kuwait, eles sabem que vai acabar logo o petróleo deles. Então eles estão investindo em muitas outras coisas. Tem alguns recursos naturais não renováveis que podem ser utilizados e reciclados, que entra muito na construção civil, na arquitetura, areia, argila, metais, granitos. Granito dá para você reciclar. Tem uma quantidade finita no planeta, mas dá para você ir reciclando. Os renováveis são aqueles que vamos dizer assim, tem dois tipos. Aqueles que não se alteram com o uso, como energia solar, ventos e marés, estando o ser humano no planeta ou não, vai ter energia solar, vai ter vento, vai ter maré, tá? E hoje a gente pode tirar energia, fazer energia elétrica a partir do sol, dos ventos e das marés também. Esse tipo de energia só vai acabar se acabar o sol.
Mas se acabar o sol, tanto faz, se a gente está aqui ou não, vai todo mundo morrer, tá? Mas tem aqueles recursos naturais renováveis que podem se alterar com o seu uso, se esgotar, se manter ou até mesmo aumentar. Então, se eu tiro uma árvore e planto 5, nascem outras 5, então eu vou ter mais madeira para aproveitar, depois mais madeira. Agora, se eu tiro uma árvore e não planto nada, ou não nasce nenhuma outra árvore, apesar de ser renovável, de poder nascer outra e outra e outra e outra ao longo dos tempos, se eu for tirando, uma hora vai acabar. É o caso da Ilha de Páscoa, aquela que tem aqueles totens de pedras, acho que é Moai que eles chamam, né, gigantescos. A ilha toda era uma floresta. Só que os povos que habitavam 1000 anos atrás foram tirando a floresta, foram tirando a floresta. Aliás, essa é uma das teorias por que desapareceu aquele povo da Ilha de Páscoa. E tem alguns recursos que isso é uma classificação particular minha, renovável e não renovável, vai depender de como eu uso. Por exemplo, a água. Água a gente tem tanto no nosso planeta, que ela virtualmente, apesar de ter uma quantidade finita, mas tem tanta água, que ela virtualmente nunca vai acabar a água. Só se acabar o planeta, né? Qual que é o problema? Água potável, né? Então, a boa parte da água do nosso planeta ou está na forma de água salgada, que a gente não consegue beber, ou está na forma de gelo, está na forma sólida, gelo, neve, né? Então, principalmente nos polos, tá? Então, qual que é o problema da água? Não é a quantidade de água. Quando alguém falar para vocês assim, a água no planeta vai acabar, esqueça, a pessoa está errada. A água no planeta não vai acabar. Ela só vai acabar se estourar o planeta, né? A água no planeta não vai acabar. O professor Klaus está falando isso para vocês. O que vai acabar? Água potável. Água doce potável que a gente pode beber. Ali do lado da Uniandrade passa o rio Barigui, né? Ele é bem grande, ele vai até Araucária, ali perto da cidade industrial, e deságua no rio Iguaçu, que vai até Foz do Iguaçu, que forma as cataratas do Iguaçu. O rio Barigui não é potável. Esses tempos eu tive que ir para São Paulo, peguei a marginal do Tietê. O Tietê é um rio enorme. Por que não pegam água dali para a população? Porque a água está tão suja, que para limpar aquilo, tem como limpar, só que vai custar muito dinheiro. Então eles têm que trazer a água lá de longe. Então, o problema não é acabar a água. A água no nosso planeta nunca vai acabar. O que pode acabar é a água potável. A água doce potável. E assim vai, com o ciclo de nutrientes, beleza cênica, biodiversidade, navegabilidade e assim por diante. Tá? Essa preocupação com o uso de recursos naturais é tão grande que Malthus, um grande filósofo, escreveu em 1798 um livro chamado Ensaios sobre a População, que ele fala que uma população, quando não controlada, tende a aumentar em uma progressão geométrica. Vou pegar aqui para mostrar. Geométrica. Então, multiplicando 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, vezes 2 igual a 16, vezes 2 igual a 32, e assim por diante. Só que os meios de subsistência, os recursos naturais que a gente precisa, o máximo que conseguem é crescendo em uma progressão aritmética. 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a 8, e assim por diante. Cresce muito mais devagar. Enquanto a população está abaixo dos recursos naturais, ótimo. Mas e quando ela ultrapassar esses recursos naturais? É o que ele chamou ponto de crise. E daí vai ter um déficit, uma falta. Isso daqui, olha, em cima é uma falta, é um déficit. Em economia a gente chama de déficit.
Aqui é um superávit, tem mais recurso natural do que população. E aqui é déficit, falta de recurso natural. Tá? E daí o que acontece? É o que o Harding escreveu um artigo muito interessante em 1968, chamado A Tragédia dos Comuns. Quando passa o ponto de crise, algumas pessoas não vão mais ter recursos. Quem são esses? Os pobres. Ele falou que certos problemas não têm solução técnica. Por exemplo, a população, em relação à população, uma terra finita só pode suportar uma população finita. Este ano, a gente está chegando a 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta. Este ano. Tá? A gente já passou do ponto de crise faz muito tempo. E o que significa isso? Que alguns que têm dinheiro têm recursos. E quem não tem dinheiro fica sem recursos. É isso que o ser humano faz. Isso também, em 1970, já era uma preocupação de alguns especialistas em estatística, em demografia, em meio ambiente, em população e tal, em saúde, se reuniram no Clube de Roma e escreveram um livro chamado Limites ao Crescimento. O que eles falavam? Eles fizeram várias simulações estatísticas e mostraram que isso em 70, gente, 52 anos atrás. Eles mostraram que se as pessoas não consumissem de outra forma, uma hora ou outra ia faltar recurso natural. E quando faltasse recurso natural, todo o resto ia cair. Olha só, essa linha dos recursos naturais. Olha aqui, recurso natural. À medida que vai caindo o recurso natural, a população vai cair. A produção industrial vai cair. A produção de comida vai cair. Até a poluição cai ao longo do tempo, porque não se produz mais nada. Eles colocaram como ponto de virada 1999. Só que o ser humano, ele é inventivo, ele é inteligente, ele é capaz. Ele vai jogando esse ponto de virada cada vez mais para frente. Cada vez mais para frente. A gente tem problemas hoje? Tem. Altas taxas de mortalidade, doenças, subnutrição, más condições de saneamento, moradia e tudo isso. Só que a gente está jogando cada vez mais para frente esse ponto de virada, esse ponto de crise. Um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente usa o meio ambiente como recipiente de resíduos. Aquilo que a gente não quer mais, a gente joga lá. Gente, a natureza, ela está acostumada a absorver restos de diferentes seres vivos. Então, quando uma planta morre, ela cai no chão e começa a apodrecer. Qual que é esse fenômeno? Né? Micro-organismos, fungos, bactérias e outros vão se alimentando daquelas substâncias da planta morta e vão quebrando ela em substâncias cada vez menores, até sobrar elementos minerais, cálcio, fósforo, potássio, nitrogênio, e daí isso vai para a solução do solo, para a água do solo, e as raízes absorvem e crescem. Então vira um ciclo. Qual que é o grande problema? O ser humano. Claro, óbvio. Porque a gente é tão inventivo, tão inteligente, tão capaz, que a gente começou a sintetizar substâncias que não existiam na natureza. E pior, a gente jogava isso de volta para o meio ambiente. Só que o meio ambiente não tinha organismos vivos para fechar o ciclo. E daí começou a acumular essas substâncias cada vez mais no meio ambiente. É o que a gente chama de poluição. Eu digo para vocês que poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição é o ato ou efeito de poluir. Poluente é aquela substância que polui. E aqui a gente vai dizer que poluir e contaminar é a mesma coisa, são sinônimos. A gente tem duas grandes fontes de poluição, entre aspas. As fontes naturais, como os vulcões, por exemplo,
mas daí a gente não chama de poluição. Por quê? Vulcão sempre vai existir no nosso planeta. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei se vocês sabem que no norte do Paraná, há mais de 200 milhões de anos, existia um supervulcão. Que quando ele explodiu, ele mandou toda a lava dele por todo o norte do Paraná. Essa lava virou pedra, essa pedra foi se decompondo e virando solo. É o que a gente chama, se tem alguém aqui do norte do Paraná, terra roxa, né? Por isso que quem nasce no norte do Paraná a gente chama de pé vermelho, porque aquela terra roxa vinda dessa lava, desse supervulcão, mais de 200 milhões de anos, ela é vermelha. E daí quando você anda lá, pozinho vai no teu sapato, no tênis, etc. O que interessa para a gente de fonte de poluição, pessoal, deixa eu pegar minha caneta aqui, são as fontes antropogênicas. Antropo é ser humano, gênica é criada por. Então, são as fontes de poluição criadas pelo ser humano, como fábricas, veículos, etc. A gente pode classificar os poluentes em primários ou secundários. Primário é aquele que a gente joga naquela forma para o meio ambiente. Secundário é a gente joga um poluente e por causa da temperatura, da água, da luz, ele se transforma em outro. Ele tem uma reação bioquímica ou química no próprio ambiente, se transforma em outro. Tem um poluente que eu estudei bastante, um herbicida, um mata-mato, usado muito na agricultura, o glifosato. Então, a gente aplica glifosato na agricultura para matar as ervas daninhas. Só que esse glifosato, quando a gente joga no meio ambiente, ele se transforma em um monte de outras substâncias. E uma dessas a gente chama de AMPA, é um ácido, a gente chama de AMPA. E o AMPA é mais tóxico para os organismos do meio ambiente que o próprio glifosato. O glifosato é o poluente primário. Eu jogo ele no meio ambiente, ele provoca dano. Daí, além de provocar dano, ele se transforma em uma série de outras substâncias, como o AMPA. O AMPA é um poluente secundário. Também tem aqueles casos, né, de poluentes que ficam mais no meio ambiente, outros ficam menos. Então, quanto mais tempo ele fica no meio ambiente, mais impacto ele causa. E também tem a questão de local de poluição, né? Pode ser no compartimento ar, no compartimento água, no compartimento solo. Então, a gente pode, gente, a partir daí, definir poluição ambiental como omissão, ação ou omissão do ser humano. Então, não é só o ato de fazer, é o ato, algumas vezes, de não fazer alguma coisa. Que através da descarga de material ou energia, atuando sobre as águas, solo e ar, aí vem, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo sobre o meio ambiente. Então, qualquer coisa que eu faça que provoque um desequilíbrio ambiental, eu estou poluindo. Quando eu saio de carro, eu estou poluindo. Quando eu gasto energia, eu estou poluindo. Quando eu jogo alguma coisa no lixo, eu estou poluindo. Por isso que eu falei para vocês que nós somos seres impactantes por natureza. Somos um impacto ambiental ambulante. Todas as nossas atividades poluem. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir o máximo possível a poluição. Os efeitos da poluição, gente, isso vocês sabem, né? Degradação da qualidade ambiental, da saúde, segurança e qualidade de vida. Na biota, que são os organismos, na estética. Alguém gostaria de morar do lado de um rio poluído, cheio de lixo? Na questão sanitária, doenças. O grande problema é que a origem da poluição é muito complexa. A gente não sabe exatamente de onde vem. Algumas vezes a gente consegue rastrear com certeza, mas nem sempre. E os efeitos são difusos. Então, quando eu saio da minha casa até o Andrade, são 12 quilômetros de carro, eu vou poluindo o ar e pior, vem o vento e espalha mais ainda. Nossa, olha só.
E as consequências são cumulativas, elas vão se acumulando, e crônicas, elas vão se acumulando ao longo do tempo. Ah, gente, mas professor, a gente pode despoluir? Pode. Pode, só que a despoluição é muito complexa e cara, indo desde soluções locais até soluções globais. Então, eu tenho um solo poluído aqui do lado da minha casa, eu posso ir lá fazer um sistema para descontaminar o solo? Posso. É local. E tem as questões de nível global, como mudanças climáticas, né, emissão de gases de efeito estufa, que não adianta um país só diminuir, todos têm que diminuir. É uma solução global. Gente, olha só algumas ideias. Olha como a gente projeta o crescimento do consumo de energia até 2060. Olha, estamos em volta de 2020, ó, em torno de 700 exajoules. 2060, daqui 40 anos, em torno de 1.400 a 1.500 exajoules. Em 40 anos, a gente vai dobrar a necessidade de energia ao longo do tempo. Olha aqui, ó, ao longo do tempo, de quanto de água disponível a gente ainda tem de água doce potável, tá? Água doce potável, quanto tem disponível? Aqui é América Latina, aqui é América do Norte, aqui é África, esse quadrado grande é a Ásia, e o menor é a Europa. Europa é um dos lugares que menos tem água, por incrível que pareça, lá chove pouco. Olha só, em 1950 a gente tinha bastante água doce disponível, principalmente na América Latina, e olha quanto a gente tinha em 2000. Olha a diferença que faz. Olha o problema do lixo, gente. Aqui vocês podem ver em cada região, tem duas bolas, né? Uma azul maior, que pega toda a geração de lixo, e a amarela é quanto desse lixo é coletado. Quer dizer que a diferença entre a azul e a amarela é lixo que é jogado no meio ambiente de qualquer jeito. O Canadá coleta 100% do lixo, a União Europeia, os países nórdicos, 99%, Japão, 98%, mas Estados Unidos, 95%, México também, Brasil, já baixo para 88%. Mas olha, os dois países mais populosos do mundo, China, 49%, 50%, Índia, 51%. Esses são os dois. Só esses dois países dão quase um terço da população mundial. Só esses dois países, China e Índia. Hoje o país mais populoso do mundo, não sei se vocês sabem, é a Índia, não é mais a China, né? Então, olha quanto lixo a gente ainda joga no meio ambiente. A gente tem que mudar isso. Outra coisa, esse é um dado de 2013, mas ainda vale, isso é só para ilustrar, poluição do ar. Poluição do ar. Os países mais poluídos, com ar mais poluído, China e Índia. Tá? Esses são os dois países mais poluídos. A poluição do ar em 2013 matou 5 milhões e meio de pessoas. Só em 2013. Daí por vários problemas, né? Problemas respiratórios, cardíacos e circulatórios. Por quê? Principal causa, poluição do ar. Muitas vezes a gente nem sabe da onde que vem, o que causou aquele problema respiratório, aquele problema do coração, circulatório, etc. Normalmente é poluição do ar. E o que a gente pode fazer isso para tentar diminuir um pouco esse problema? O tal do desenvolvimento sustentável. Mas, pessoal, eu quero falar sobre desenvolvimento sustentável no comecinho da próxima aula, tá? Vamos deixar para falar no comecinho da próxima aula. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Crise existencial por... Pô, me desculpe, Matheus, me desculpe, eu não queria fazer você ter uma crise existencial. Você está pensando agora sobre o teu dia a dia? Está pensando? Jornais e filmes.
Acho que foi um alerta, então. A gente tem que começar a pensar. E por que a gente vai mudar a arquitetura, o jeito de fazer arquitetura? Exatamente por causa disso que a gente falou hoje. Tá? A gente vai usar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, exatamente por causa dos problemas que a gente viu hoje. Eu queria que daqui até a semana que vem, vocês começassem a pensar o que eu faço de certo, o que eu faço de errado. Como que é o meu impacto sobre o meio ambiente? E a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Todo mundo impacta a gente. Eu impacto. E olha, que eu sou experiente, conheço bastante, né? Mas mesmo assim, eu impacto muito. O que eu tento? Diminuir o meu impacto. Adotar soluções no meu dia a dia, não só na minha casa, né? Mas no meu dia a dia, que impactem cada vez menos. E é isso que vocês têm que procurar através da arquitetura sustentável. Agora, vocês têm uma razão. Não é ideologia política. É urgência ambiental. Não é porque você é de direita ou de esquerda. É porque o planeta precisa. Coloquem isso na cabeça de vocês. Certo, pessoal? Dúvidas? Alguém discorda? Vocês podem discordar, gente. Não tem problema. Ninguém? Vocês estão na minha aula ainda? Sim. Tá tranquilo, professor, por enquanto. Vamos lá. Semana que vem eu vou passar do trabalho, tá? Semana que vem, não se preocupem, eu passo do trabalho com o que vocês vão fazer. Tá bom? Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Não quero assustar vocês tanto de uma vez só. É isso aí, Mariane. Fique pensativa mesmo. Vamos todos ficar pensativos sobre o que nós fazemos no dia a dia. A questão ambiental não pode ser só parte da profissão de vocês. A questão ambiental tem que entrar no dia a dia de vocês. O terapeuta vai concordar comigo, viu, Matheus? Gente, então eu agradeço a presença de vocês. Eu quero ver vocês aqui semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor aqui, tá? 7h30 começa a aula, não mais 7h15. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, gente. Até lá. Uma ótima semana para vocês. Boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. Boa professor. semana. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.